Mas, para começarmos o programa, e também temos aqui uma situação de alerta, não é? Para partilhar com todos vocês e também para sabermos como é que nós podemos, então, se calhar até salvar alguém que esteja numa situação de engajamento. Nós vamos aqui agora neste primeiro bloco, então, saber como é que nós podemos ajudar as pessoas engasgadas. Sim, para isto, eu já tenho os meus dois primeiros convidados prontos. Falo do bombeiro Vandilson de Castro e também vem com o senhor José Pinto, que vai fazer parte aqui da nossa demonstração. Então vou pedir que entrem os meus convidados. Muito bom dia, por favor, podem chegar. Sintam-se à vontade, não é? Pois é. Bom dia, José. Exato. Olha, vamos começar, primeiro vamos falar aqui um bocadinho. O senhor José também pode sentar-se, não é? Aqui conosco. Para então nós falarmos sobre o engasgamento, não é? Em primeira instância, claro, desejar um bom dia, mais uma vez. E hoje vamos aqui passar o recado a todos os nossos telespectadores, porque às vezes nós ficamos sem saber, numa situação de engasgamento, seja com um bebê ou com uma pessoa adulta, não é? O pânico instala-se e às vezes ficamos perdidos sem saber o que fazer, não é? É verdade, Dusa. Falaste muito bem. A primeira instância, quando alguém engasga-se, o caos, primeiro, é aquele espanto, não é? A pessoa fica assustada mesmo. E, na realidade, falar de engasgo, para nós temos que falar ou lembrar da obstrução de vias aéreas. Isso. Não é? E saber o que é o engasgo, afinal de contas. Na realidade, o engasgo é uma manifestação do organismo. Não é? É uma manifestação do organismo. O organismo manifesta de uma forma geral, porque há um corpo estranho dentro do mesmo organismo. E lembramos primeiro o que é o OVAS. O OVAS é a definição do OVAS, seria então obstrução de vias aéreas em corpos estranhos. Lembrar, quando a pessoa está engasgada, não é? A primeira fase é ela querer expelir aquilo que tem dentro dela. Vejamos, por exemplo, vamos classificar o engasgo, a obstrução de vias aéreas, por duas fases. Não é, que é a obstrução parcial e a obstrução total. Uma é leve, a outra é mais grave. Ok. Então, e nesta... é perceber quando é que estamos diante de uma leve e de uma mais grave, fica mesmo muito difícil. Com certeza. E nesta fase da parcial, não é, a pessoa consegue, sim senhora, ainda falar um bocadinho, tossir um bocadinho e consegue fazer ainda um movimento. Já na grave, a pessoa tem sempre um movimento a fazer, ela pega-se logo ao pescoço e já sai um bocadinho de ruído, não consegue falar e possivelmente também nem uma lágrima consegue sair. Consegue sair, olha, realmente. Olha, mas é para ver, ponto, só aqui da explicação nós até ficamos só aflitos, né? Mesmo só até de ouvir. Nós temos o senhor José Pinto, que veio também aqui para a demonstração, mas além disso eu gostaria de saber se já passou por alguma situação de engasgamento, se já viu, se já teve a oportunidade de ajudar alguém, não é? Numa situação do género. Já. Exato. Há muitas ocorrências. Exato. Mas de que forma, quando aconteceu a situação, deu logo a pronta ajuda, sabia o procedimento correto para ajudar as outras pessoas? Ou partilhe connosco como é que foi? Foi um momento que quando acontece isso, né, a pessoa tem que estar calma para poder... Para conseguir ajudar a outra pessoa. Sim, senhora. Olha, eu vou pedir então que se levantem, não é? Para fazermos aqui uma pequena demonstração de uma forma prática, não é? E passamos mesmo lá para casa. Podem assumir aqui este lugar. Eu vou pedir à Esperança, por favor, a minha colega, para trazer aqui o nosso... temos de ter aqui uma base, não é? Para fazermos a nossa demonstração. Sim, Esperança, pode entrar. Pode trazer aqui o nosso tapete, exato, para começarmos, não é? Isto é mesmo só aqui para não estarmos direto no chão, não é? Muito obrigada, Esperança. Então, vocês podem até também simular, se calhar, aí em casa, por cima do tapete, enfim, não é? Como for mais confortável. Ainda temos aqui mais... Exato. Esperança, sinta-se à vontade. Pode deixar ficar aqui. Sim, para que... Ok. Boa. Temos aqui, então, as condições criadas. Bombeiro Vandilson, então, como é que vamos começar? Bem, vamos começar primeiro com... a obstrução parcial. Boa. Não é? É a mais leve, não é? Possível. E depois vamos, então, subir a fasquia e entrar para a obstrução mais grave. Boa. Não é? Exatamente. Tá bom, vamos ver, então. Imagina, idosa, o Pinto está em casa a comer pipocas. Isso. Não é? A comer pipocas.
Ela mascara a pipoca, não é? Engoliu a pipoca e parou a traqueia. Ele está assustado, imagina, está assustado, não sabe o que fazer. Está sozinho. Isso. Ok? Se tiver outras pessoas ao lado ver aquilo, conseguem ligar para o socorro, ou para os bombeiros, para o INEMA, ou para uma instituição que consegue fazer essa ocorrência. Vejamos, o Pinto assustado, o que é que temos que fazer? Ele já com engasgamento, já com a pipoca, nós na realidade temos que fazer, não é? Temos que fazer a manobra de Heimlich ou uma outra manobra que é, na realidade, aqui. Ele engasgado, Edusa, imaginamos, nós temos que dar 5 tapas escapulares às costas. Às costas, umas, exato. 2, 3, 4, 5 ao meio. Ok. Mas com ele assim em pé ou inclinamos um bocadinho? Com ele em pé. Com ele em pé, exato. Fazemos uma pressão aqui no abdômen, não é? E fazemos, então, damos aí a manobra de Heimlich é o método mais eficaz para tirar algo engasgado na traqueia. Exato. Ok? Heimlich, na realidade, é um método americano. Sim. Este método foi usado em uma mulher, primeiro, lá nos Estados Unidos, digamos, e ele usou pela primeira vez nesta mesma senhora, depois de outros actos que foram à morte, ele conseguiu fazer isso e salvou aquela senhora. E salvou a senhora. Nós, volta e meia, vemos também situações em que acabam por passar mesmo o braço. Com certeza. Vamos fazer mesmo isto. Okay? Vamos, então, então, o que é que temos que fazer? Temos que levantar o braço do sujeito ou indivíduo ou da vítima, não é? E fazer mesmo o círculo, não é? Dos braços. E o polegar tem que estar dentro. Ok? Tem que estar dentro e fechamos aqui. Exato. Ok? Na linha imaginar, entre o umbigo e o ponto chifoide, ao meio, pegamos e fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Ou podemos fazer, para os mais experientes, fazem 1 e para cima, ok? Para dentro e para cima. Para cima. Ok? Até depois, expelir aí o alimento. Com certeza. E depois fazemos o famoso batimento escapular. Exato. Além de fazer esse procedimento, ainda fazemos o batimento. Ok, bom. Vamos ver que o objeto vai saltar mesmo por cima. Ok, bom. A mais grave já é muito mais complicado. Encontramos normalmente a vítima, a garganta, aperta, assim, nesta posição, neste formato. Ela só quer tirar o que está dentro dela. Isso. Ok? Nós chegamos aqui, fizemos isso e muitas das vezes ela pode perder o sentido. Ok. Ela desmaia, imagina, desmaia, e vamos levar ela até o chão, com cuidado, não é? E aqui colocamos assim para o lado, exato. Okay, está. Nunca de barriga para cima. Sempre. De barriga para cima. De barriga para cima. Não, nesse momento este é um movimento ainda que eu deitei a vítima tá bem. E depois posso endireitar ela rapidamente, não é? Ok. Então viramos de barriga para cima, não é? E aqui, Edusa, pelo tempo que a vítima pode estar desmaiada, não é? Há um sofrimento que o cérebro pode ter. Pois. Ok? O cérebro vai precisar de oxigênio, mas nós temos que ser rápido. Se a gente tiver uma bala de oxigênio, introduzimos a cânula de gel. Ok. Ok? Introduzido o oxigênio. E a partir daqui, nós conseguimos fazer primeiro, não é? E fazer um movimento mandibular. Para uma vítima clínica, um movimento mandibular. A abertura das vias aéreas. Exato. Ok? Há procedimentos que dizem que pode-se tirar, se conseguires ver o objeto, pode-se tirar o objeto, mas já não é aconselhável fazer isso, porque muitas pessoas perderam os dedos, a vítima fecha a boca e pode também depois, aí não está sob o seu controle. E quando isto acontece, nós vamos ver se a vítima tem o pulso carótico, não é? O batimento cardíaco ainda funciona e temos que fazer manobras, ok? Temos que fazer isso. E aqui, com um socorrista, podemos fazer 15 compressões,
Exato. Ok? A mão esticada, 15 compressões e 2 ventilações com o nosso famoso AMBU. Ok, boa. Chama-se Já... ventilação de resgate. Pois. 2, fizemos 15 com um socorrista. Com 2 socorristas fizemos 30 e 2 ventilações de resgate. Pronto, nós fazemos essa pressão ao peito sem intervalos, bombeiro Vandilson. Ou com intervalos de alguns segundos, por exemplo. Sim, tem intervalo de 5 segundos. De 5 segundos. Porque também convém aqui alertar, porque às vezes quando nós estamos numa situação de aflição, a tendência é fazermos sem parar, não é? E podemos até prejudicar, não é? Aí a pessoa que esteja engasgada. Com certeza. Há um famoso osso que nós temos aqui, apêndice tifoide. Na realidade, aquilo também quebra, parte. Pois, mas a Associação Americana, são duas. Uma diz, é o trato das fraturas. Se tiver fratura, continua a fazer a compressão. Ok. E a outra diz, é o trato do coração. Se tiver fratura, podes fazer. Exato, mas nós estamos em Angola, não? É verdade. Temos aqui que é a nossa realidade. Então, mas, acima de tudo, começamos aqui a perceber que é necessário manter a calma para conseguirmos fazer esse procedimento. Porque, pois, uma das coisas que também eu queria que o bombeiro Vandilson chamasse a atenção, que eventualmente o engasgamento pode acontecer em casa, pode acontecer na rua, pode acontecer... E quando acontece uma situação do género, nós temos, às vezes, as pessoas à volta, não é? Que não também não sabem o que fazer e que pode, até certo ponto, com aquela aflição, atrapalhar um bocadinho aí a situação. O que passar então para as pessoas que voltam e meia estejam, por exemplo, num local público, não é? E quando isto acontece, porque às vezes controlar as outras pessoas é difícil, não é? É difícil. Por isso é que os nossos especialistas têm abordado, feito palestras, não é? Têm feito palestras e abordar as pessoas e até o nosso quartel, por exemplo, ter um conhecimento exato. Exato. É aquilo que se diz, o primeiro socorro salva a vida, seja em Angola, seja nos Estados Unidos, da mesma forma, desde que é feito na hora. Exato. E qual é o conselho que a gente pode dar nessas pessoas que, por exemplo, o engasgamento ou a obstrução de vias acontece em qualquer sítio. Criança, mulher grávidas, na balada, tudo pode acontecer. Olha, ainda bem que o Bebego tocou nessa questão da mulher grávida, porque às vezes imagina uma mulher que já esteja no seu 8º mês de gestação, não é? É todo o cuidado, porque ela está, não é? Porque é uma gestante, então, e o movimento é o mesmo. Fazemos não, aqui aí, podemos trocar porque a coisa. Ali mulher... com a barriga fica um bocadinho complicado. Fica um bocadinho complicado. Então, sim. em mulheres grávidas, como é que nós podemos fazer? A mulher grávida só podemos fazer as compreensões. Ok. As compreensões. Já alguns novos estudos dizem que só podemos fazer as compreensões. Exato. E em crianças? Por exemplo, crianças até 5 anos ou até 3 anos? Ok. Em crianças, vamos lá ver, por exemplo, os latentes. Não é aqueles bebês, por exemplo, que estão ainda a amamentar. Isso. Acontece muito o caso das mães amamentar e as mães muitas das vezes não sabem o que fazer. Muitas pegam o bebê e querem fazer varreduras no bebê para ver se... Pois. Não é? Ok. A criança, é pegar a criança aos braços, não é? Baixar a cabeça da criança e fazer 5 tapas escapulares. Exato. E se não resultar, vira a criança e faz 5 compressões. No peito? Ao peito. Ok. 5 compressões. Depois de alguns momentos, vamos ver a criança a chorar normalmente. Exato, sim, senhora. Olha, começamos então aqui a perceber que é possível, sim, salvarmos alguém numa situação de engasgamento, mas desde que tenhamos a calma suficiente para fazer esse procedimento. Chegamos aqui ao finalzinho da nossa conversa. Ainda assim, vou pedir que deixe aqui o último recado para quem nos acompanha. Bem, um último recado para quem nos acompanha é que prestem atenção nas nossas crianças, como comem, como brincam, não é? Para poder, então, a gente conhecer os nossos filhos. Porque o perigo está sempre em alerta. Nós é que temos que ficar atentos para não cair nesse perigo. Exatamente. Olha, mas muito obrigada. Espero poder contar com vocês em próximas oportunidades. Aqui, então, o bombeiro Vandilson de Castro e ao José Pinto. Muito obrigada e até a próxima. Tá, obrigado. Exato. Continuação de uma ótima quinta-feira.